tema, desculpa falar aqui, maldito, que não aceita a gente postar vídeos lá com determinados formatos, enfim, tá ruim. Então, a gente vai começar. Nossa primeira parte da aula de hoje, a gente vai fazer uma análise, dentro do que a gente puder, do texto da professora Luana, sobre homoerotismo e educação na Grécia clássica. Quem lê o texto sabe que é um texto tranquilo de ler, uma linguagem fácil, ao mesmo tempo fluida, e sendo um texto acadêmico, tá? Eu queria pedir assim, se vocês quiserem participar, podem participar aqui pelo chat. Se não quiser participar pelo chat, escrever, habilite o microfone, se inscreva, que aí eu vou passar alguns momentos da minha fala para vocês poderem habilitar o microfone e fazerem perguntas, tá bom? Que esperamos que a gente possa ajudar vocês a entender esses textos historiográficos e mais na frente a gente vai ter uma aula sobre fontes documentais. Deixa eu então apresentar aqui o PowerPoint que a gente vai usar hoje, que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Eu vou trabalhar aqui, basicamente, uma parte do texto, não dá para trabalhar o texto todo, que é a questão da pederastia ateniense. E aqui eu queria usar esse texto da Luana, essa oportunidade. Desculpa, James, eu achei que você fosse falar sobre o texto da Bia Florenzano. Não, é sobre o da Luana, você tinha me passado da Luana. Não, eu passei o da Bia Florenzano. Ah, Mas foi, tudo peraí então. bem. A semana que vem eu preparo, né, organizo mais uma aula de encontro síncrono, Uhum. porque eu não organizei o texto da Bia Florenzano. Ah, tá. Então, a gente pode fazer uma inversão. Ao Uhum. invés de entregar primeiro da Bia Florenzano, o paper, entrega o texto da Luana, de pederastia. Todo mundo concorda com isso? Ou a quarta que vem eu preparo uma aula específica para vocês, tá bom? Ok. Beleza, se o pessoal concordar, tá aí. Beleza. Então vamos lá, texto da Luana, questão da pederastia ateniense. Só aqui a referência, tá? Onde que está o texto. Eu vou trabalhar primeiro aquilo que um conceito, um trabalho da Luana sobre o que ela trabalha sobre esse amor pederástico. Então, assim, a, a Luana ela vai discutir essa questão da pederastia ligada a uma questão de como o indivíduo, né, se via na Grécia Antiga, como ele era visto, e como que essa pederastia ela funcionava dentro da civilidade grega, qual que era a função, qual que era o papel dessa pederastia dentro dessa formação do cidadão grego para atuar na polis. Então, o primeiro ponto que a gente percebe do texto dela, e esse aqui é uma das teses dela, é que essa pederastia ela era fulcral na formação do cidadão ateniense para atuar na polis. Então, não é a discussão da pederastia por si só, fica muito claro no texto dela. É a pederastia dentro dessa formação do cidadão ateniense, que tinha que ser capacitado, habilitado, treinado para atuar na vida política da polis. Então, ela já começa o diálogo dela com um autor que para nós ele é muito precioso dentro da antiguidade grega, mas a antiguidade de forma geral, que é o Pierre Vernant. Vocês perceberam que no texto dela, ela já começa com Vernant porque trabalhar a pederastia, a civilidade grega, tem a ver com visto a partir do momento em que como é que esse cidadão era visto ou ele se via a partir do outro. Então, a premissa básica é o indivíduo, nesse período, nesse espaço temporal, ele se via a partir do outro. Era a partir do outro que ele se definia. Então, por isso que a pederastia ela era um processo por meio do qual esse cidadão ele tinha um reconhecimento, ele tinha a visão da própria polis. Por isso, esse reconhecimento era importante, esse convívio, que nós vamos discutir agora aqui no ponto abaixo, a questão do Erastés e o Herômenos. Ou seja, por que tinha que o cidadão, né, o jovem grego ateniense, ele tinha que passar por esse processo de convívio direto e assistido? Porque era por meio desse processo
que ele também era visto como alguém que estava capacitado e habilitado para atuar politicamente. Então, a discussão toda sobre o conceitual e documental que a Luana traz a respeito da pederastia, ela está inserida dentro de um debate que vai falar sobre essa civilidade ateniense. Se a gente não vincular essa discussão com a questão da civilidade, a gente corre o risco de simplesmente não perceber onde que ela está querendo chegar, ou seja, mostrar como a pederastia ela se insere nessa discussão da formação do cidadão grego. Uma coisa muito interessante, que ela vai trabalhar isso, está claro em Platão, é que esse amor pederástico, né, essa vinculação entre Erastés e o Herômenos, Erastés, lembre-se, que era o adulto que convivia e era como que tinha uma tutelava esse Herômenos, que era esse jovem grego nesse processo de formação. Ela aponta que os documentos antigos, ou seja, Platão e outros, vão trabalhar que esse amor pederástico, por vezes, é comparado ao fato de dar à luz, como se o processo dessa formação do cidadão grego, através, né, por meio da pederastia, era comparado a um processo de a uma mulher que dava à luz. Por isso que ela vai dizer que esse processo de pederastia, essa pederastia como uma instituição, ela se estabelece através desse coletivismo e através desse companheirismo. Ou seja, E era um só. processo. Não, pode Pode falar, terminar. Eu Luciano. falo. Não, e só. E é bom lembrar, galera, que todo esse processo, né, da instituição da pederastia, ela está associada ao processo de construção da democracia na Atenas, né? Então, assim, a gente tem, né, por volta do século V antes de Cristo, né, quando no século VI a gente tem o processo da tirania, né? E no século V a.C., a gente começa a ter essa construção da democracia, em que as decisões eram tomadas na ágora, né, pelo cidadão ateniense, né? E aí, por isso que, né, essa discussão, né, da construção de uma educação para esse cidadão ateniense, essa formação, ela está vinculada ao papel que ele vai ter na política e nas decisões que eram elaboradas e eram defendidas nesse espaço da Ágora. Por isso, essa preocupação muito grande em conduzir da melhor forma possível esse cidadão, né? Então, é por isso que eu falo que tanto na Grécia quanto em Roma, as relações, os espaços, eles estão muito bem conectados. Então, aqui a gente tem a formação do indivíduo, a formação do cidadão, tanto para a prática religiosa, né, quanto para a prática política. Né? Então, e é a partir dessa relação que eles defendiam, e aí Platão, né, é um grande defensor dessa prática, que você deve educar esse cidadão. Por quê? Porque o cidadão, tanto na ágora quanto na prática bélica, na guerra, ele tem que ser ponderado, ele tem que tomar as atitudes pensando sempre no coletivo. Eu não sei se vocês se lembram, já estou acabando, tá, James? Da discussão que nós fizemos, né, no período homérico, em que o guerreiro ele luta, né, e ele pretende a vitória porque ele quer a glória, né, para ele, né, o mérito dele. Aí tem toda aquela discussão que eu não vou retomar aqui, da disputa entre Aquiles e Agamenon,
né? Então, assim, você tem essas questões. Quando você passa a ter, por exemplo, na guerra, as disputas pela falange, ou seja, os soldados eles lutam em conjunto, você passa a ter uma ideia, né? Não só, quer dizer, aquela ideia do Aquiles que vence sozinho e que luta, isso passa a ser alterado, né, para que o indivíduo passe a pensar na polis. Então, ele luta em função daquela polis. Por isso que a gente tem um exemplo disso, a Nicole Lohô, que vocês leram, né? Tem um livro dela muito lindo que se chama A Invenção da Democracia, em que essas pessoas que morrem lutando pela polis, elas passam a ser enterradas, né, dentro de um coletivo da polis. Então, é aí que você começa a ter a ideia de democracia, de decisão, de decisões coletivas, né? Por isso que na pederastia a educação, né, do rebento desse garoto, né, ela é essencial. Por quê? Porque esse cidadão ele não vai apenas tomar as decisões e defender, né, as suas propostas na Ágora, mas ele também vai lutar. Então, e sobretudo na guerra, você precisa de disciplina, você precisa obedecer o que é decidido. Então, assim, por isso que a ideia da pederastia, né, dessa relação em que você precisa educar e você precisa ser educado, sobretudo, por um cidadão. Tá certo? Eu queria fazer essa ressalva. Pronto, James. Estou desligando eu estou desligando aqui o meu. Sobre essa questão da democracia, se a turma quiser ler um texto interessante, tem aquele livro que você passou para a gente em 2017, Nascimento da Democracia Ateniense. É muito legal. Se quiser o pessoal, posso até passar a referência. Eu acredito, não sei se tem ele em PDF para passar para a galera, mas é muito legal porque vai... Precisa verificar se tem em PDF. E disponibiliza para eles, por gentileza, James, a tese, a dissertação do Leandro. O Leandro vai trabalhar com a divindade Dioniso, né? Que eu vou até trazer um pouco dessas discussões para vocês na aula do dia 4. E como ele pensa as representações de Dioniso, né, no período arcaico, clássico e helenístico, ele abre em cada capítulo uma discussão sobre o contexto histórico e tem a dissertação dele disponibilizada. Então, assim, coloca por gentileza, James, ela, porque vocês vão conseguir compreender até melhor essa discussão lindíssima que a Luana faz, né? Lembrando que essas leituras complementares, elas são essenciais, tá bom? Beleza, eu vou disponibilizar e vou procurar ver se eu acho o livro O Nascimento da Democracia Ateniense. Aí eu passo, se eu encontrar, eu disponibilizo lá no Siga, que fica mais fácil para todo mundo. Continuando então, olha que interessante, eu separei esse excerto, que eu achei muito interessante como a Luana, ela vai trabalhar a ideia de corpo cívico, a polis, a pederastia e esse processo que ela trabalha. Vejam bem, é no corpo cívico, percebam bem a ideia coletiva, que o jovem irá se reconhecer enquanto futuro cidadão, como parte integrante e importante da polis. E é nesse sentido que ela coloca paiderastia, só para explicar, a paiderastia, na verdade, ela é feita de, essa é uma palavra que é composta de outras duas palavras. Paider, ou paideia, que significa ensino, e hierarquia significa exatamente esse jovem adulto. Então, é um ensino por meio de um jovem adulto, de um adulto, melhor dizendo. Então,
é importante entender como que a ideia de ensino ela já está, inclusive, na própria etimologia, né, na própria constituição da palavra, do vocabulário que as fontes antigas trabalham a questão da pederastia. Continuando, só uma observação sobre o termo grego. Assume importância capital nesse processo, por se tratar do convívio direto e assistido do jovem com os homens adultos detentores do poder político. Então, ela trabalha muito, ela faz exatamente essa articulação, né, de que é um corpo cívico, é um coletivo, em que esse jovem, para que ele seja reconhecido ou visto como um futuro cidadão, esse processo de ensino que um adulto, né, o conduz, ele é importante porque exatamente esse homem adulto, que já é detentor do poder político, em termos assim, é ele que vai até a ágora é a assembleia, né, é o espaço de decisão dentro da cidade de Atenas. Então, ela vai até a ágora, discursa, argumenta, vota. Então, esse que já tem esse poder político, ele de alguma maneira está inserindo esse jovem dentro dessa dinâmica, dessa discussão e dessa deliberação importante dentro da cidade de Atenas. Eu queria separar esse excerto aqui para ficar mais fácil para vocês. Aí uma coisa importante que a Luana trabalha, eu quis trazer aqui em forma de imagem para de repente ficar mais fácil. Ela trabalha a pederastia como uma instituição. E o que ela quer dizer com uma instituição? Ela trabalha a ideia de uma instituição como uma prática que tem normas e ritos. Então ela vai descrever em parte do texto dela quais são essas normas e ritos que tanto o adulto quanto o jovem eles tinham que é, eles tinham que de alguma maneira obedecer, eles tinham que conduzir ou se conduzirem dentro dessa prática para que ela alcançasse o objetivo dela pretendido da formação. Então ela trabalha, eu trouxe aqui 3 aspectos dessas normas e ritos dessa instituição da pederastia. A primeira é, óbvio, uma diferença de idades, fica muito clara no texto dela, que o Erastés, ele tinha que ser mais velho que o Herômenos. Isso era algo dado, então não havia essa inversão. Então um adulto tinha que conduzir um jovem. Outra coisa muito legal do texto dela é essa questão dos ritos de sedução. Como ela trabalha a importância tanto do Erastés quanto do Herômenos deles se portarem dentro desses ritos. Nem o Erastés poderia simplesmente deixar de tentar seduzir, ou deixar de tentar conquistar esse jovem, e nem mesmo o jovem poderia simplesmente ceder de qualquer forma a essa sedução. Por quê? Tanto para o Erastés quanto para Herômenos, uma coisa importante é que ela vai colocar a questão do autocontrole. Por que é importante o Erastés se controlar em termos de aguardar esse período, de fazer de tudo possível para essa sedução? E o Herômenos também, ele não deixar ser vencível, conquistado facilmente. Porque o cidadão ateniense ele tinha que ter autocontrole, ele tinha que ser moderado. Essa moderação, ponderação e controle que dariam ao cidadão a capacidade, a condição de atuar nesse corpo cívico, de deliberar como parte da ágora, de, vamos dizer assim, de alguma maneira gerenciar o poder político de forma que ele visasse o bem da polis. Então, por isso que essas normas e ritos eram a parte integrante da pederastia que tinha realmente um tempo para que tudo isso acontecesse. Tinha um tempo em que essa sedução ocorria, tinha um tempo que também tanto um quanto outro, eles tinham que de alguma maneira se darem um ao outro em termos desse vínculo, desse amor pederástico. Então, só para mostrar como que ela trabalha esses 3 aspectos muito conjuntamente em termos dessa instituição que eu queria fazer em forma de imagem, talvez ficar um pouco mais fácil para vocês. Olha que interessante como que a própria fonte traz para nós as imagens. Só um pouquinho, James. Eu estou fazendo as intervenções porque a gente vai ter 1 hora corrida para falar. Uhum. E essa discussão que o James está trazendo nessa leitura que ele fez do texto da Luana,
se vocês observarem, tanto em Platão quanto em Xenofonte, que são as duas bases documentais que ela trabalha, é claro que ela tem outras bases documentais auxiliares, mas as principais são Xenofonte e Platão. E tanto Platão quanto Xenofonte, eles estavam preocupados com essa formação do indivíduo, do cidadão, mas é uma formação, gente, que vocês não devem se esquecer, que é uma educação que é fundamentada pela filosofia, né? Tanto é que Platão, uma vez eu ouvi eu esqueci o nome do professor. Gente, esqueci, eu só tô com o apelido dele, mas eu não posso falar o apelido dele porque nem ele gosta do apelido e é uma sacanagem dos pesquisadores com esse professor. É um professor lá de Vitória da Conquista, ele esteve em uma das bancas, eu acho que inclusive a banca da Luana. Daí eu gostei muito da fala dele, porque ele diz por que Platão está tão preocupado com essa formação da educação, né? Porque para ele a participação, e não só a participação, mas sobretudo as decisões devem ser feitas por pessoas que são que se dedicam à prática política e que, sobretudo, se dedicam às decisões políticas pela filosofia. É nesse momento que nós começamos a ter essas questões vinculadas à racionalização, à racionalidade, por isso que você tem que decidir, por exemplo, pelo autocontrole, né? E quem garante esse autocontrole é o ensinamento pela filosofia. Então, e por isso que esse professor lá da Vitória da Conquista comenta que essa democracia que é defendida pelo Platão é uma democracia muito seletiva. Não é só porque estrangeiros não poderiam participar, escravos menos ainda, e mulheres, né? Mas era uma defesa de que apenas essa república, entre aspas, de filósofos é que tinham condições de demandar as questões politicamente, né? Porque para Platão a maioria não consegue decidir pelas questões corretas, né, pelos direcionamentos ou de guerra, ou de decisões políticas, ou sobre, por exemplo, questões acerca das festividades religiosas que eram essenciais. Então, assim, é uma defesa de uma democracia muito seletiva, tanto é que, a posteriori, né, e aí eu já estou me referindo ao Império Romano, o Sêneca, que é o filósofo que viveu a época do imperador Nero, e é o filósofo que o James está se dedicando na sua dissertação de mestrado, ele vai fazer, inclusive, apologias ao Platão, dizendo que a democracia é um erro. Por que a democracia é um erro? Porque a maioria não pode estudar, porque a maioria, né, não poderia passar pelos rituais da educação e, portanto, eles não teriam condições, eles não teriam essa racionalidade para defender interesses maiores, que são os interesses da coletividade. Vocês estão me acompanhando? Tá claro? Né? Então, assim, e é por isso, né, que dentro do estágio, né, dessa construção, dessa paideia,
né, esses eupátridas, né, que são os aristocratas, né, eles tinham as crianças, né, os meninos passavam por aulas de canto, dança, eles aprendiam a ler e a escrever, eles aprendiam aritmética, eles aprendiam, sobretudo, por exemplo, na música, a execução da lira, né? Eles aprendiam poesia, né? E aí o caminho final desse processo educativo era o quê? Era filosofia, porque apenas os melhores poderiam decidir os rumos da cidade, inclusive eles, por exemplo, você pensar, todo cidadão votava, né? Assim, todo cidadão ateniense votava, mas a gente tem que pensar que, por exemplo, grande parte desses cidadãos eram, por exemplo, pessoas que trabalhavam no campo, né? Então, quando eles tinham que decidir algo, né? E eles queriam, por exemplo, menos pessoas ali para votar, eles escolhiam a data da Assembleia em períodos, em datas que o camponês não estaria na cidade. Então, havia todo também um processo de negociação e de manipulação. Né? Por isso que o Platão vai defender abertamente, né, que a polis ateniense ela deve ser governada por filósofos, né? Então ele constrói, né, essa proposta política, né, dentro dessa seleção. Por isso que a democracia ateniense, na perspectiva platônica, ela é mais seletiva ainda, né? Então, eu queria trazer essas informações porque elas são essenciais para nós compreendermos esses ritos de sedução. Ou seja, se cabiam aos cidadãos, né, vinculados a esses grupos eupátridas, a decidir, a tomar as decisões, né, que cabiam ao coletivo, né, por isso que o autocontrole é muito importante. Né? Então, o autocontrole, tanto do Erastes quanto do Herômenes. Né? Então, assim, é nesse processo, né? E assim, eu acredito que o James vai mencionar daqui para frente, né? Quais eram os espaços, essa espacialidade dos ritos de sedução, tá bom? Então, vou agora desligar o meu áudio. Dentro dessa questão das espacialidades, risco de redução ou desses ritos, vocês devem ter visto no texto da Luana, ou quem vai ler ainda, que inclusive os próprios presentes como parte desses ritos, eles tinham uma formatação, uma configuração específica. Quais animais eram dados, vinculados, por exemplo, à caça. Porque dentro da cultura, né, dessa cultura grega clássica ateniense, a caça era uma atividade importante. Então, desde a caça, esse espaço público, em termos assim, por onde tanto o Erastes quanto o Erasmus andavam, essa questão também do espaço da oikos, né, da casa grega. Então, essas espacialidades eram importantes porque cada essa conjunção de espacialidades, ela tinha a função de promover a capacitação desse cidadão a atuar em todos esses espaços, ou seja, ele é alguém que atua de forma moderada dentro da oikos, dentro da casa grega, alguém que se coloca de forma moderada, mesmo na sua atividade ditas esportivas, como a caça, entre outros, nessas atividades que a gente hoje chama artísticas, mas o teatro, a música, a dança.
Então, todas essas espacialidades, elas faziam parte dessa paideia. Paideia, quando a gente fala paideia, tem esse processo de ensino do cidadão grego. Então, o texto da Luana traz algumas dessas espacialidades para mostrar para nós como esse processo era um processo vital e, ao mesmo tempo, um processo complexo, que esses ritos, né, e essas normas, elas tinham a função de circunscrever, ou de delimitar os espaços, de dizer qual é o tipo de atuação que se espera desse jovem em formação, nesses pontos. Eu trouxe aqui um excerto que, na verdade, está também no texto do Ana, de Eurípides, para trabalhar aqui duas questões que ela trabalha com muita ênfase. A primeira, são duas palavras que ela coloca tanto no texto português, e tem aqui entre parênteses a palavra grega, que nos ajuda a entender um pouco essa concepção a respeito do ser conhecido, né, de ser reconhecido nessa polis, né, nessa cidade grega, quanto como que esses autores trabalham aqueles que não têm moderação, aqueles que de alguma maneira se deixam conquistar muito facilmente ou não seguem essas normas e ritos. Primeiramente, o texto diz assim: vou te explicar. Em primeiro lugar, sou conhecido. Além disso, tenho cabelos brancos e barba. Tu, pelo contrário, tem um palminho de cara, és pálido, bem barbeado, com voz de mulher, franzino, uma boa figura. Primeiramente, lembra que eu te falei agora há pouco a respeito do Vernon, que traz para nós esse ponto importante do indivíduo que se vê a partir do outro? A Luana não trabalhou isso, mas só dando essas informações para vocês. Esse verbo aqui, no grego, ignoskomai, ele é um verbo que ele está na forma passiva, né? Pela própria tradução, que ela traduziu muito bem, que sou conhecido. Ou seja, ele está na forma passiva, significa que depende do reconhecimento, da visão do outro a respeito de si mesmo. Então, para mostrar para vocês como que essa percepção do Vernon, do indivíduo grego, ela tem fundamento documental, né? Que o próprio documento, no caso aqui, o traz essa noção. Outra questão sobre essa representação daquele que se deixa vencer ou que não cumpre essas normas e ritos, é essa palavra que ela traduz aqui como voz de mulher, que literalmente é som de mulher, que é gnaikofonos, que significa aquele que tem som de mulher. Provavelmente aqui eu concordo com ela com voz de mulher. E vocês perceberam que no texto dela, ela vai mostrar que esse que se deixa vencer facilmente, por que ele não está habilitado? Porque ele não se controla, porque ele não se modera. E esse cidadão, tanto no espaço da ágora, na questão da deliberação, do voto, da discussão em assembleia, quanto na guerra, precisa ser alguém que consegue se controlar e se moderar, e precisa ser alguém que pensa na polis de maneira que ele tenha esse autocontrole. Por isso que a representação, a forma como esses que não se controlam, está dessa maneira, vamos colocar entre aspas, negativa nesses autores gregos. Então, essa é uma parte importante do texto dela, para mostrar para nós como esses ritos, né, e esses espaços de atuação eram importantes dentro dessa formação, de tal forma que, se esse jovem ele não se moderava, não se controlava nessas espacialidades, ele era visto como alguém que não tinha condições de atuar politicamente. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar aqui, um pouco desse excerto de Eurípides que ela traz lá para nós. E, além disso, só para acrescentar, pai, fecha a porta aqui, por gentileza. Obrigada. Estou dando aula. Coisas da casa. Aqui eu queria destacar dois elementos, além dos elementos os quais já foram falados pelo James. Primeiro, não tomar as decisões, né, se baseando na força, que é a virilidade, na honra, né, na moderação, emular, entre aspas, imitar uma mulher, né?
Então, aqui você tem a figura, né, que é quando o homem se torna feminino, né? Quando ele se comporta feito uma mulher, que não toma as decisões corretas. Por quê? Porque ela vai agir sempre com as emoções, né? Então, por exemplo, ela vai agir seguindo sempre a potência de Eros, ou seja, ela sempre vai atuar sendo uma mulher apaixonada, descontrolada, né? Então, é nesse sentido que o Eurípides ele apresenta a crítica. Então, por exemplo, quando a gente tem lá a greve das mulheres, né, quando elas falam, nossa, nós vamos fazer greve de sexo porque os homens não param de lutar. Isso é um texto cômico, por quê? Porque a mulher, ela toma o comportamento, a atitude masculina, né? Então, isso é risível, isso tem que ser debochado, tá certo? E o segundo ponto que eu queria focar aqui é da imitação, né? Então, o que está por trás de todo esse debate é a questão da imitação. Por que um cidadão mais velho precisa ensinar este efebo, né? Porque este efebo ele precisa aprender, né, observando, olhando o comportamento de um cidadão que é decente, né? Um cidadão que segue que segue as regras. Então, no mundo latino, na sociedade romana, nós trabalharíamos com o conceito de emulação. Né? Aqui, tanto em Aristóteles quanto em Platão, vai aparecer esse termo de imitação. Você precisa imitar um comportamento bom, assim como você precisa observar os exemplos ruins. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tanto aqui no mundo grego quanto no mundo romano, nós teremos os exemplos acerca das adjetivações de caráter. Né? Isso vai aparecer com muita frequência. O que é um comportamento positivo que deve ser imitado e o comportamento negativo que deve ser observado e negado. Por que a figura, por exemplo, do Alcebiades, que eu sempre falo, eu sou apaixonada por esse personagem, né? Quando ele dialoga com Sócrates, vai dizer, olha, por que você não pode participar da Ágora? Porque você é um exemplo ruim, né? Você chega sempre bêbado nos simpósios, você não respeita os aspectos religiosos, você utiliza a sua figura, a sua imagem, né, de um homem bonito para seduzir, né, mas para benefício próprio, para o seu próprio ego, entre aspas. Então, assim, tudo que nós estamos falando aqui, eu e James, essa questão da imitação e dos exemplos positivos e negativos, eles são essenciais, né, para essa compreensão. Vou parar agora. Pode prosseguir. Ótimo. O seu só tocou. Ok. Um outro ponto importante que eu achei fantástico no texto da Luana é como ela trabalha a questão do Deus Eros e erotismo na antiguidade. Por que isso aqui é importante? Porque dentro do processo da pederastia havia também a potencialidade do Deus Eros que trazia essa vinculação, né, entre Erastés e Erasmenos, e que essa potencialidade conferia também caráter a esse processo. Então, e aqui a gente vai trabalhar com alguns conceitos que são muito importantes, galera, não só para a discussão da antiguidade, mas para assim, para a história como um todo. Por exemplo, a parte importante que ela mostra é que o deus Eros estava presente no imaginário social grego.
O que é esse imaginário social? Imaginário social é uma forma de construção de uma identidade de um povo, de um coletivo, de uma comunidade, ao atribuir valores e significações para objetos e práticas. Ou seja, o Deus Eros, então, ele tinha valores e significações para a sociedade ateniense do 4 e 5 séculos. O que ela está mostrando para nós? É que a presença desse imaginário, em termos assim, dos mitos sobre a origem de Eros, como era essa potencialidade desse Deus, é que traz para nós a noção de como eles vivem esse processo, né? E essa vinculação entre as divindades e os homens. Então, isso é importante. Ela vai trabalhar com um autor que é fundamental essa discussão de imaginário, que é o Braxco. Então, imaginário social, você vai discutir isso na antiguidade, você vai discutir isso no medievo, até no mundo contemporâneo, na história moderna. Então, se vocês querem realmente gostam dos estudos de história, vão ter que lidar com esse conceito de imaginário social, porque dentro da teoria histórica, é um conceito fundamental, que ela está usando aqui, ele é muito precioso, é muito caro, né, para a teoria da história, que vocês estão começando a ver, não sei se é com o Ulisses, com o Coitio, com o Sérgio, então isso é muito importante. Veja bem, o que ela traz para nós? Que esse imaginário a respeito do Deus Eros, além de ser coletivo, ele se transforma à medida que as necessidades de um grupo também se alteram. Por exemplo, a Luciane mencionou o trabalho de Leandro sobre o deus Dionísio. Você percebe, e ele vai trabalhar isso, como que essa imagem de Dionísio, ela sai de um deus mais rústico, vinculado ao campo, ao rural, para um Deus um pouco mais da polis, mais da cidade, um Deus mais, e até algumas documentações materiais, quase que com contornos femininos. Isso mostra que esse imaginário também ele muda, ele se transforma. Ou seja, por que a gente está discutindo essa questão de Deus Eros? Porque mitos sobre a origem de Eros, sobre a potencialidade desse Deus, estão presentes desde a época arcaica, né, até o período alexandrino. Então, é importante entender como esses mitos eles também fazem parte dessa paideia grega. O ensino grego estava muito vinculado à mitologia. Quando você entende a mitologia e como ela está presente na formação cidadã, você percebe como que a existência, as potencialidades, as origens desses deuses são importantes para a formação do homem grego. É conhecendo esses mitos, entendendo a potencialidade dessas divindades e que habilitam esse homem a atuar na esfera pública. Então, por isso que ela vai trazer essa discussão sobre Eros, porque é essa presença de Eros que trazia essa vinculação, esse elo entre o Erastes e o Erasmenos. Então, por isso que a presença dele é importante, que é esse ponto B aqui. Além disso, é importante ver que essa vinculação, esse elo, ele vai além da união sexual. Porque se trabalhar a pederastia sob esse eixo, apenas a união sexual, ela vai mostrar que é um equívoco, porque vai muito além disso. Na verdade, existem diversas complexidades e significações dessa conexão que era constituída a partir da pederastia. Não era uma mera união sexual, tanto é que ela vai inclusive dizer no texto dela, de forma muito clara, que o vínculo entre o Erastés e o Erasmenos ele era até mesmo maior do que entre o pai e o filho em termos biológicos. E quem constituía, né, qual divindade que era evocada para instruir essa vinculação? Eros. E por isso que ela vai trabalhar a questão de Eros e erotismo na antiguidade. Veja bem um outro excerto do texto dela. Logo, erotismo seria uma união influenciada por Eros, não restrita apenas à ideia de união sexual, mas ampliada à noção de conexão entre os seres, podendo atingir as mais diversas esferas de sensações que vão desde a ligação com o cosmos. Cosmos significa o universo, o espaço que existe, né? O universo em si.
Então, quando você vê essa palavra cosmo, é isso que significa. Até mesmo o elo amoroso. Tal conexão tem como intuito a produção das sensações das mais diversas complexidades. O que ela está trazendo para nós? A presença de Eros ela é fundamental nesse processo da pederastia, porque essa presença é que traria uma vinculação, não só entre Erastés e Erasmenos, mas deles com o cosmos, deles com a polis. Por isso essa presença é evocada. Por isso Eros está presente nesse processo. Então, só para mostrar que vai muito além de uma discussão meramente da questão da união sexual. Então, são agora 10h52. Sério, você quer dar espaço para perguntas? Você quer complementar aqui? Eu trouxe pouco material, se não muito, exatamente porque era 1 hora que a gente tinha programado de discussão desse texto. Deixa eu parar aqui de apresentar. Eu acho que pode. Passa o último slide que você ia colocar, e aí a gente abre para as perguntas, né? Não, era esse mesmo. Deixa eu Era projetar esse? aqui. Era esse mesmo. Tá. Bom, então, assim, complementando nessa ideia que o James está trazendo, por isso que eu falei que eu senti muita necessidade de marcar uma aula com vocês sobre práticas religiosas, cultos, né? Para vocês compreenderem, né? Por exemplo, essa potência de Eros, né? É uma potência que está vinculada às dimensões afetivas, né? Às dimensões emocionais. Então, com base no poder de Eros, né? Que tem essa potência que é vinculada ao amor e que também pode ser associado ao desvario, a esse amor sem controle, né? Que é essa paixão, né? Que leva muitas vezes o indivíduo a aquela loucura, né? Então, quando você, por exemplo, age dessa forma, né? Então eles achavam que você estava sob essa potência do desvario, né? Da falta de razão, da paixão, em que você se tornava praticamente um escravo, né? Mas também esse Eros, né? Que se vincula, né? Aos dois indivíduos e mais a polis, você tem o quê? Uma relação de afinidade, uma relação de harmonia, né? Quando, por exemplo, o Erastes ele está educando, ele está conduzindo aquele pequeno cidadão, né? Aquele jovem cidadão, aquele efebo, né? Vamos falar assim, ele está sob a potência desse Eros que busca essa harmonia e essa dedicação ao outro, né? Então, se o Erastes e o Herômenes eles têm uma relação amorosa, uma relação afetiva e que não é necessariamente uma relação sexual, você tem dois indivíduos que conseguem se doar um ao outro, né? Então, esse movimento que é importante para a construção de uma polis equilibrada, né? Porque a gente tem que sempre pensar, né, por exemplo, na polis ateniense, que havia conflitos o tempo inteiro, né? Então, você tem que se doar para aquela comunidade, né? Para aquela cidade-estado. Então, você faz isso, né? Também não só se fundamentando nas relações para com a comunidade, mas incorporando essa potência divina, né? Por isso que vai haver sempre uma necessidade, né, de você cumprir os rituais, de você compreender
por exemplo, as diversas narrativas, né, dessas divindades, porque elas alteram muito, né? Por exemplo, o James, eu falei do Dionísio, eu também estou falando muito dele porque eu estou estudando, eu vou escrever um artigo, né? Então, eu estou estudando bastante sobre ele. Então, por exemplo, se vocês forem nos textos órficos, vocês vão perceber que a narrativa de Dionísio ela vai mudando, ela vai se alterando. Por quê? Porque aquela divindade ela vai se enquadrando aquelas necessidades locais, mas enfim, né? Essa questão do Eros, inclusive o Eros, que é esse Eros do desvario, né, do excesso, ele ensina o indivíduo a ter esse controle, a não deixar-se ser conduzido pelo excesso, por essas paixões. É por isso que, por exemplo, eu havia mencionado aqui o diálogo entre Sócrates e o Alcebiades, é sempre o desvario, né? Ele não está preparado para a comunidade. Por quê? Porque para se preparar para a comunidade, você precisa olhar para ela. Então, é um deslocamento. Ao mesmo tempo que você tem um cuidado de si, né, um cuidado do indivíduo para ele se proteger sempre, para ele sempre ser prudente, para ele, as palavras dele serem palavras de harmonia, né? Ele precisa se deslocar. Então, aqui, eu queria que vocês entendessem, eu acho que isso é bastante complexo, que nas sociedades gregas e latinas, né, de modo geral, nós teremos sempre uma relação entre indivíduo, nossa, tá uma barulheira aqui em casa, entre indivíduo e coletividade. Então, você precisa formar um indivíduo, né, que saiba se comportar socialmente. Isso é essencial, por quê? Porque é ele que vai atuar nas decisões em todos os rumos da cidade-estado. Por isso que aquele texto belíssimo do Vernon, que está lá no Mito e Política, que eu passei um excerto para vocês, uma parte, em que ele vai defender que uma das coisas mais bonitas que tem nessas sociedades gregas, e aqui eu estou falando em específico ateniense, você se vê a partir do outro. Isso é um elemento essencial, ou seja, né, você se enxerga dentro daquela comunidade, você atua dentro daquela comunidade. Eu queria que isso ficasse bastante claro na cabecinha de vocês, porque, por exemplo, hoje, quando nós pensamos a questão do indivíduo, o que eu acho que mais está em voga hoje, e esses debates, por exemplo, em textos, em livros de autoajuda, ou livros, por exemplo, que eu estou atualmente lendo do Leandro Carnal com a Monja Cohen, né, que é O Inferno Somos Nós Mesmos, eu acho que é esse título do livro, os dois indicam que um dos maiores problemas da contemporaneidade é o excesso da individualização. Você não consegue olhar para o outro, você percebe sempre a si. Eu sinto dor, eu sinto dificuldade, eu desrespeito o outro, né? Então, assim, por que esse livro está, né, sendo lido e cotado? Porque eu acho que é um problema contemporâneo nosso, né? De olhar sempre os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele até cita lá, o Karnal cita um exemplo, eu vou falar bem rapidamente, em que um garoto de 16 anos questiona, fala que o que a Monja Cohen está ensinando nada significa, que está tudo errado. E aí ele vai e questiona, será que o menino de 16 anos não para pensar que a monja estuda o budismo uma vida inteira e que talvez ela tenha razão, né?
e que os 5 minutos dele de estudo levam a crer que ele não tem razão. Mas por quê? Porque é sempre o que você acha, o que você pensa. Quantas vezes nós, muitas vezes, olhamos para os nossos amores, que podem ser os nossos namoros, os nossos familiares, e nós falamos: olha, eu amo você, mas do meu jeito, no meu tempo. Percebe o egoísmo, né? Essa questão da individualidade. Né? Então, isso eu acho que é um problema muito grave hoje na sociedade contemporânea. Por que, que a gente sofre tanto, gente, com essa pandemia? Porque essa pandemia mostrou, sobretudo, e eu já estou finalizando, tá? E eu falo isso até com muita emoção, porque isso me afeta, viu, gente? Eu sou uma pessoa muito sensível. E aí eu fico pensando, por que, que nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, e ainda estamos tendo uma explosão dos casos da Covid, porque nós estamos centrados no nosso indivíduo, em nós, né? Porque a Covid trouxe, ou por questões, né, que a gente pode imaginar, né, que seja uma aprovação, mas ela mostrou justamente que a nossa sociedade precisa começar a se voltar ao outro, né? Que o fato de que eu saio quando necessário da minha casa, ou eu uso máscara, eu estou protegendo o outro. Eu não estou protegendo só a mim, mas eu estou protegendo também o meu terceiro, né? Que pode se contaminar e ele pode morrer. Então, assim, e é por isso que eu acho, gente, de verdade, e eu faço coro para uma fala do meu querido orientador de doutorado: a antiguidade ainda nos diz respeito, né? E eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem, tanto no universo grego quanto no universo romano, é esse olhar para a coletividade. Eu olho para mim, mas é um olhar que esse indivíduo ele precisa se conectar com aquele espaço coletivo, né? Porque quando você tem esta ausência, você tem o que? A estasis, que é essa crise interna, tá bom? Eu já falei muito, agora eu passo a minha palavra para o James e para vocês. E me desculpem por essa emoção, eu estou de fato emocionada quando eu falo sobre isso, né? Mas porque esses tempos realmente são turbulentos. Ok, tem uma pergunta aqui do Gabriel. Professora, não ficou muito claro para mim qual que é a forma certa de se agir para ser aceito politicamente. Seria um meio termo entre a virilidade e a feminilidade? Quer responder? Eu posso responder, Luciano. A gente faz a resposta conjunta. Pode responder e eu acrescento, por gentileza. Tá. Gabriel, importante sua pergunta. Não é uma contraposição entre virilidade e feminilidade, nem um meio termo entre eles. A questão de ser aceito politicamente nesse contexto de Atenas clássica do quarto e quinto século, tem a ver com você passar por um processo de formação dentro de ritos e normas que te dão a condição de atuar como homem, né? Na verdade só os homens participavam dessa água, como homem dessa água. A virilidade, ela era uma das questões que estavam presentes, mas não era a única. Não é a questão da virilidade, mas você agir de acordo com esses ritos, de acordo com esse processo de formação, para que você seja reconhecido pelo outro como alguém capaz de atuar politicamente. O comentário que a Luciane fez em termos da crítica, essa questão do feminino, é quando o homem, ele então passa a imitar, ou emular, né, melhor dizendo, esse comportamento da mulher. Então não é um meio termo entre virilidade e feminilidade. É a ideia que se espera dessa adjetivação de caráter do homem enquanto cidadão.
dentro dessa adjetivação de caráter, espera-se que ele cumpra ou que ele pense na polis ao esboçar atitudes e práticas que sejam de acordo com a coletividade. Então, não sei se eu consegui explicar exatamente o que você está perguntando, mas seria um pouco esse processo dessa aceitação, dessa inserção, né, política do cidadão na esfera pública. Se você também quiser complementar. Eu vou complementar aqui e trazendo duas questões, né? Então, Gabriel, o comportamento masculino, o que se espera de um comportamento masculino? Espera que ele tenha virilidade, né? Por quê? Né? Porque a virilidade, ela até usa o termo, deixa eu aqui pegar, porque é um termo estranho, calogagatos, né? Que é o quê? É a junção entre beleza e bondade. Ela faz uma discussão desse vocabulário lá no trabalho dela, né? Então, assim, você tem a beleza que está marcada pela virilidade, pela força, né? Pela maneira como aquele indivíduo ele pratica os exercícios físicos, que são elementos importantes, por exemplo, para a guerra, né? E a bondade é você ser um cidadão, ou aprender a ser um cidadão, que você sabe ouvir, que você sabe negociar, que você olha primeiro aos interesses da comunidade ateniense, para depois você olhar os seus interesses, né? Por isso que na educação eles têm que aprender a ler, escrever, eles têm que aprender a cantar, né? Inclusive, o James falou sobre essa questão da espacialização. Eu queria deixar aqui claro também a questão do feminino, né? Essas mulheres, elas também eram importantes. E havia também, e você encontra nas bases documentais, rituais de comportamentos que para as mulheres. Então, o que se esperava delas? Né? Se esperava comprometimento, se esperava gerenciamento da própria casa, educação, como, por exemplo, a Nicole Lorrault traz, né, um homem que morre na guerra concedido a ela, ou seja, se espera o comportamento que ela se mate para honrar a figura do marido. Né? Então, assim, percebam que essas espacialidades, né, que definem os comportamentos masculinos e femininos, eles são importantes. Então, o que é um comportamento ruim feminino? Aquela mulher que sempre reclama, aquela mulher que se nega às obrigações dela dentro da casa, aquela mulher que ela chora, ela reclama muito, né? Aquela mulher que não se dedica, por exemplo, às funções religiosas, né? Por isso que o Eurípides, ele traz esses comportamentos negativos, né? E falando, olha, o homem que se comporta como uma mulherzinha, né? Isso também vai aparecer lá, e, por exemplo, alguns escritos do Sêneca, mulherzinha, né? É aquela mulher que não tem uma preocupação com as suas funções sociais. Eu espero que, não sei se ficou claro, mas é isso. Pessoal, mais alguma dúvida que vocês tenham, só para a gente finalizar a aula? Ok, valeu, Gabriel. Então, a gente programa mais uma atividade síncrona para a questão do texto da professora Bia Florenzano, né, como a Luciana avisou, e qualquer dúvida, eu vou deixar também, eu estou tentando achar aqui dois materiais, um
sobre essa questão da relação afetuosa entre Astés e Erasmus, dentro da questão da formação cívica, tem um artigo sobre isso, e uma tese do ano retrasado da Universidade Federal do Fluminense sobre o Eros, né, a representação do deus Eros no Oikos, que é a casa grega, e vai trabalhar um pouco os vasos, em que aparecem cenas em que Eros está presente na casa. Eu acho que é importante para quem gosta dessa discussão sobre a potencialidade do deus Eros. Eu vou tentar achar, bem como os materiais que a professora já falou, e eu vou disponibilizar tudo que puder para ajudar vocês no cigarro, tá bom? E dê uma olhada também, galera, no Vergara. O Vergara é um dos especialistas sobre essa temática. A questão do cigarro, né? Não, você não estranhou, não. É porque é o seguinte, gente. Até falando de uma meia-culpa minha, eu separei o texto da Bia Florenzano e na verdade, o material dela de livre docência. Então, assim, é um texto que não é difícil de ler, a Bia escreve muito bem, ela é muito fluida, só que é um material muito grande, por isso que no Cigarra eu delimitei as páginas para vocês, tá certo? Quem quiser ler todo o material, ótimo, né? Porque são 100 páginas. Aí eu delimitei a parte em que ela está falando sobre moedas, mas muito mais vinculado a esse processo da democracia, esse período clássico. Por que eu fiz isso? Eu selecionei lá as páginas. Porque é justamente o período que nós, em termos históricos, nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, toda essa discussão da aula de hoje é período clássico, Eurípides, Sófocles. Então, assim, eu quis, assim, ajudar vocês, até porque no paper das bases documentais, vocês vão ter que discutir um pouco a questão histórica para identificar a obra ao período e espaço histórico. Por isso que eu preferi delimitar, mas quem quiser ler o texto todo, tá tranquilo. O texto da Luana. Espera aí, só um pouquinho que eu vou ver aqui. O texto da Luana, eu tô sem o meu arquivo dela aqui, James. Tem como você confirmar? Tá realmente da página. Peraí. Da página 31 a 90. No arquivo que foi colocado no SIGA, que é o que o pessoal tem acesso, salvo engano, está da página 36 em diante. E qual é o capítulo? Salvo engano, é o primeiro capítulo dela. É o primeiro, é isso mesmo, é o primeiro capítulo em que ela, porque assim, eu e James fizemos um super recorte aqui para vocês, né? Porque nós queríamos que vocês entendessem realmente os rituais da pederastia, mas nesse capítulo em específico, salvo engano, ela faz uma discussão sobre a questão erótica, como ela tem sido, é isso, né, James? Como ela tem sido desenvolvida, né, na historiografia, por isso que ela vai citar o Foucault vai ser, né, quem quer, aliás, é só um recado, quem quiser trabalhar com sexualidade tem que ler Foucault, viu? Não tem como correr, não. Ele é o carro-chefe disso. E aí, em seguida, eu acho que ela já vai fazer a análise do próprio ritual. Por quê? Porque os capítulos seguintes ela vai trabalhar em específico Platão e depois Xenofonte, ou vice-versa, né? Então, foi esse trecho que eu pedi
para vocês, esse capítulo que eu pedi para vocês fazerem análise. Só para explicar, no texto da Luana... O Marcel quer saber se é da página 31 a 90. A 31 cai em qual assunto, James? Não, o 31 cai no meio de uma página que está discutindo um subtópico. Não, está errado isso. Disponibilizou no PDF para o pessoal, é da página 36 a 76. Tá certo? 36 a 76. O recorte que nós fizemos. O capítulo todo, ele vai da página... Deixa eu só achar aqui. Só um instantinho, que é muita coisa. Bastante. Ok. Vai da página 25 a 76. Então, é só para dizer... Esse é o capítulo que é para ler. Da página 25 a 76, do arquivo que está disponibilizado no SIGA. E é importante ler esse capítulo, né, porque eu acho que, eu espero que vocês tenham gostado, né, da abordagem minha e do James, né, vai ajudar bastante, mas toda essa discussão que ela apresenta, né, sobre essa historicização da própria historiografia sobre as questões eróticas, elas são importantes, tá bom, gente? Até para vocês contextualizarem de quais pontos a Luana está partindo para as análises dela e pesquisa que ela realizou. Mas já fica também aqui o recado do texto da Bia Florenzano, tá certo? Que eu achei que vocês estavam falando da Bia, né? Mas aí já fica, né? Quem quiser ler as 100 páginas, né, podem ler, mas o paper eu especifiquei lá, tá certo? Né? E dá